Se você ainda não assistiu ao vídeo das urnas eletrônicas que eu fiz para o canal principal, então clica nessa imagem e assiste ele primeiro e depois volta aqui para continuar vendo esse vídeo. Porque hoje eu vou mostrar para vocês algumas imagens, ou mesmo tentar explicar algumas cenas que aparecem nesse vídeo das urnas e que são muito difíceis de perceber ou conseguir enxergar. Em todos os vídeos que eu faço no canal do Otário, geralmente muitas imagens aparecem em um curto intervalo de tempo. Então, mesmo para uma pessoa que presta atenção no vídeo, é praticamente impossível que ela consiga enxergar ou ler todos os detalhes que aparecem nessas imagens ou mensagens. Especialmente se ela assistir ao vídeo uma única vez ou sem parar e voltar algumas cenas. Algumas pessoas não conseguem perceber todas as alterações nos logos que são feitas. Outras pessoas não conseguem perceber o significado de algumas mensagens que eu quero passar. Então, se você assiste aos vídeos do canal do Otário, a primeira coisa que você precisa saber é que nenhuma imagem que aparece nesses vídeos foi simplesmente jogada na tela por jogar. Existe um motivo ou um significado para aquela imagem estar lá. Então, se você viu o vídeo e gostou, assista ele novamente, pare nas imagens, volte, porque eu tenho certeza que você vai gostar e aproveitar muito mais assim. Bom, chega de conversa e vamos para o que interessa. Nessa primeira imagem que aparece, contendo a frase do Abraham Lincoln, você já pode esperar o que está por vir, né? Que é basicamente o seguinte, não dá para enganar todo mundo o tempo todo, pois uma hora a verdade aparece. E eu não sei se todo mundo percebeu, mas tem um barulhinho de corvos como esse. E eu não vi ninguém comentando sobre isso. Mas essa explicação eu vou deixar para o final desse vídeo, assim dá tempo para você ir pensando e ver se descobre. Aí eu vou deixar aqui em cima um cronômetro mostrando o instante em que essa imagem começa a aparecer no vídeo original. Então aqui a gente pode ver que o trecho da Lei 12.034, de 29 de setembro de 2009, cujo artigo 5º determina que a partir da eleição de 2014, as urnas eletrônicas deveriam imprimir o voto, permitindo assim que o eleitor pudesse verificar realmente em quem ele votou. Só que essa lei ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, ou STF, representado por todos esses bandidos aqui com nariz de palhaço, que são os ministros do STF, a pedido do Procurador-Geral da República, que é esse gordo aqui que parece o Jô Soares, e que aliás se aposentou esse mês e deixou essa herança maldita para o país. E essa lei ela foi definitivamente derrubada no dia 5 de novembro, ou seja, a última chance que restava para que as eleições de 2014 tivessem um mínimo de segurança ou confiança, foi eliminado por unanimidade por todos esses bandidos. Então vamos lá. Nessa imagem a gente pode ver que a urna eletrônica é cercada por objetos que remetem a simpatia, esperança, macumba, sorte, como a figa, a cachaça para o santo, imagens religiosas, velas, terço, tem até um bonequinho de voodoo aqui. E as primeiras modificações do logo da instituição que eu estou criticando já aparece aqui, porque na urna ao invés de justiça eleitoral aparece injustiça eleitoral. E se a gente observar um detalhe um pouco mais difícil de se enxergar, é que a marca da empresa que fabrica as urnas, que fica bem aqui na frente da urna, ao invés de Diebold, eu mudei para Diebosta. Essa frase no quadro foi dita pelo engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, que é uma pessoa que está brigando há anos e de forma heróica denunciando as falhas do sistema de votação brasileiro. O logo da Bauducco aqui foi modificado para pau no cu, que é a forma carinhosa que eu resolvi chamar eles. Depois aparece a urna dentro de uma lata de lixo, além de bandeiras de vários países que consideraram esse sistema utilizado no Brasil inconstitucional, e que adotam sistemas mais confiáveis que as urnas brasileiras de primeira geração, ou seja, os modelos de segunda ou terceira geração que imprimem o voto. Até a bandeira da Índia aparece aqui, que era um dos únicos países que ainda utilizavam a urna eletrônica de primeira geração, mas que consideraram esse sistema inconstitucional a partir de 2013. Eu fiz questão de mostrar até a Venezuela, que é um dos países da América do Sul que não é muito famoso pela sua liberdade política, e até eles têm urnas eletrônicas mais modernas que as brasileiras. Logo em seguida aparece a bandeira do Paraguai, que mandou devolver as urnas que o Brasil tinha mandado de presente para eles. Aí a gente já pode imaginar que tem coisa errada com essas urnas brasileiras, né? A urna aqui ela está com a minha imagem, com o nome Otário Anônimos, e o partido é CDO, que são as iniciais para Canal do Otário. O símbolo da injustiça eleitoral está bem visível aqui em cima.
E quando o cidadão vai confirmar o seu voto, surge uma imagem interna da urna, que é exatamente para representar a ideia de que, apesar do eleitor estar pensando que votou no otário para presidente, por exemplo, na verdade ele votou por um chimpanzé com a numeração diferente, que seria 0029. E o motivo de eu ter usado esse número 0029 é que o número 29 na tabela periódica é representado pelo elemento químico cobre, ou cuprum em latim, cuja sigla é Cu, que em português significa anos, ou aquele buraquinho por onde só sai merda. Nessa imagem a gente vê símbolos de festas, onde os balões possuem imagens do logo do canal do otário, além de imagens de carnaval, futebol, uma mala cheia de dólares e de um homem com uma forma de rato, representando a corrupção, fraude e estelionato. Percebam que a mão do estelionatário, ou corruptos que aparecem, fica exatamente sobre a imagem da bandeira onde diz progresso. E obviamente isso não foi por acaso. O que eu quis passar aqui é que o progresso é ocultado pela corrupção. Então só resta a ordem, que é o que o governo tenta impor com a força da polícia ou do exército nas urnas, e a corrupção, ocultando também praticamente todo o ouro representado pelo amarelo da bandeira. Tá vendo? Uma simples imagem como essa tem bastante informação. O símbolo do governo está alterado, esse R está espelhado, e o texto original também está modificado, que seria país rico é país sem pobreza, que foi substituído por político rico é país com pobreza. Além disso, o logo do TSE, que é representado por uma bandeira estilizada do Brasil, ele também está modificado. Quem olha rápido não percebe a diferença, mas esse símbolo está espelhado. Aqui eu mostro vários exemplos de urnas de segunda e terceira geração que são utilizados por outros países. E todos eles imprimem o voto. Essa urna aqui é utilizada pelos Estados Unidos. Essas outras aqui são modelos de terceira geração utilizados na Argentina. E essa aqui na frente é um modelo que foi utilizado em alguns locais na Argentina já nas eleições desse ano de 2013. Nesse instante eu mostro um exemplo de gambiarra que é feito quando as urnas brasileiras são utilizadas em plebiscitos, por exemplo. Enquanto na Argentina basta reprogramar a urna para mostrar na tela os botões sim ou não para uma determinada pergunta, que nesse caso aqui foi a mesma pergunta que eu tinha feito em uma enquete que eu fiz na minha página no Facebook, e que aliás gerou aquele vídeo sobre o salário dos políticos. E se você não viu, veja ele aqui, basta clicar nessa imagem. Quando a gente vai para as urnas brasileiras, fica uma coisa tão complexa que a pessoa precisa praticamente ler um manual de instruções para saber o que ela vai fazer. Agora imagina isso em cidades ou comunidades muito carentes, onde a maioria da população nem sabe ler direito. Essa merdinha que aparece aqui no manual é para representar a cagada do TSE ao adotar essas urnas de primeira geração no Brasil. Nessa imagem aparece a placa de aviso de acesso restrito, ou seja, apenas funcionários do Tribunal Superior Eleitoral, ou TSE, partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, ou Ministério Público, ou MP, é que poderiam ter acesso a esses códigos. Mas mesmo assim ainda tem essa observaçãozinha em letras bem pequenas que o TSE geralmente esquece de avisar, que é, apesar dessas pessoas teoricamente terem acesso ao código-fonte, o acesso é totalmente restrito e vigiado, ou seja, esse grupo específico de pessoas só podem testar as urnas com programas que o TSE pré-aprova e no horário pré-determinado. Agora imagina se um fraudador vai respeitar qualquer tipo de regra ou horário para invadir um sistema. Piada, né? Essa bandeira é justamente da Austrália porque lá eles utilizam essa ideia de deixar o código aberto para o público, o que seria uma forma muito mais transparente. Durante essa chuva de dinheiro aparecem alguns objetos no formato de C, T e I, que é justamente o logo da empresa de consultoria contratada pelo TSE, que é o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Além da empresa Diebosta, que ficou um pouco mais fácil de ser visto aqui, que eu já tinha citado anteriormente, no logo das urnas. Nesse tapete ou capacho, ele dá as boas-vindas aos fraudadores e possui as imagens modificadas da Diebosta, TSE e CTI. A chave que possui esse símbolo do TSE representa exatamente a chave de criptografia utilizada pelo TSE e que fica de forma aberta em seus códigos. Ou seja, qualquer um que tivesse acesso ao código poderia acessá-lo. Nessa cena eu nem precisaria alterar o logo dessas empresas. Afinal, eu nem estou falando mal delas, mas vai que, né? Então eu resolvi mudar. Mas todas ainda são facilmente reconhecidas, como Apple, Adobe, Windows, Tricon, Yahoo, Google Chrome, SAP. Esses logos ou eles estão espelhados ou estão com cores diferentes. Nesse cadeado do TSE, ele aparece sendo aberto, ou seja, invadido, e a sombra de um corrupto ou fraudador que possui a forma de um rato humanizado passa rapidamente pela tela carregando um monte de dinheiro e sem deixar rastro.
Aqui aparece o símbolo da Agência Brasileira de Inteligência, que foi modificado para Desinteligência. E a CIA dos Estados Unidos, que eu traduzi para o português e coloquei uns enfeites de carnaval aqui atrás, quando eu falo que a Agência Brasileira seria equivalente a uma CIA norte-americana. Essa televisão velha, que tem até um adesivo colado aqui em cima da Agência Brasileira de Inteligência, e que representa a decadência e falta de estrutura que eles têm, serve também para mostrar que eles usariam a televisão apenas para assistir programas fúteis ou Big Brother, que nesse caso teve até o logo modificado para Big Bosta e teve também até o som de introdução desse programa. Em seguida surge a imagem da Dilma falando com o Lula, na manchete do canal do Otário, anunciando que ela estaria sendo espionada pelos Estados Unidos, representado pela imagem aqui do Obama atrás da televisão, e que foi denunciado pelo Snowden, que trabalhava na SNA, além do Assange, que geralmente vaza informações do governo através do Wikileaks. Aqui aparecem as siglas de todas as universidades e instituições que participaram dos testes da urna brasileira, que, diga-se de passagem, foi só um teatrinho promovido pelo TSE, mas que mesmo assim permitiram que uma equipe da UNB, por isso que ela está destacada aqui, coordenados pelo professor Diego Aranha, conseguissem ordenar os votos da urna, o que compromete o sigilo do voto, além de terem encontrado falhas gravíssimas de segurança na urna. Esses códigos na forma de Matrix caindo sobre a tela é para representar o trabalho que essas equipes tiveram para verificar mais de 10 milhões de linhas de código das urnas em apenas algumas horas. E ainda por cima dentro de um ambiente totalmente controlado e vigiado, que é representado por essa grade aqui. Esses brinquedos que aparecem em seguida, além de mostrarem os erros infantis existentes no código do TSE, representam também os seus programadores na forma do chimpanzé aqui. Aqui seria uma lista com o nome e voto de cada eleitor que poderia ser utilizado para coagi-lo posteriormente. E o barulho de cabra que aparece é exatamente para enfatizar o voto de cabresto que pode existir nas urnas brasileiras. Nesse momento eu mostro um exemplo de fraude de mesário, onde o mesário, com a ajuda de algum cúmplice ou cúmplices, poderia alegar que a leitura biométrica do eleitor não funcionou e que ele iria liberar a urna manualmente para o voto. Lembrando que o símbolo da diabosta também aparece aqui. Aqui aparecem as imagens da Polícia Federal, onde o logo foi alterado para Polícia Federal, com C cedilha, além da parte interna do brasão da República estar espelhado. Tem também o símbolo do FBI, que está com a sua parte interna também espelhada, além dos símbolos da Caixa Econômica Federal, que virou Caixa, sem o I com o X espelhado, e a Serasa, que teve algumas letras do logo, bem como esse detalhezinho aqui de verde e amarelo invertido de posição. E esses logos aparecem porque o TSE possui parceria com a Polícia Federal e a Caixa, que poderiam, por sua vez, negociar as informações biométricas de todos os eleitores brasileiros, o que é algo valiosíssimo, com instituições de análise de crédito como Serasa ou mesmo com outros governos. O aparelho que aparece fotografando o otário é uma imagem do kit biométrico real, que saiu a partir dessa imagem aqui. O título de leitor que aparece nessa imagem mostra a data da postagem do primeiro vídeo do canal do otário no canal principal. Esses números que aparecem aqui são representações sonoras, como 60, 70, 60 de novo. Além do 69, estrategicamente posicionado aqui na zona eleitoral. E exceção 51, que é a boa ideia. O município, todo mundo sabe, eu não escondo de ninguém. Eu sou da cidade de Otariolândia e a sigla do meu estado é CU. A data da emissão foi exatamente a data da publicação desse vídeo das urnas, que foi no dia 1º de novembro de 2013. E finalmente o nome do juiz eleitoral, obviamente, ele está alterado aqui e é um nome genérico. Nessa imagem aparece o novíssimo e espetacular prédio do TSE em Brasília, que é praticamente todo de vidro, e eu coloquei duas merdas na frente, além de blocos de dinheiro, para representar as cagadas e gastos, no mínimo estranhos, que existem dentro dessa instituição. E essa figura aqui é do secretário de tecnologia, com nariz de palhaço, que aparece atrás do prédio, e que vive fazendo videozinho, dando entrevista, dizendo que as urnas brasileiras são uma maravilha e o mundo todo quer copiar. Ah, e na frente do prédio aparecem também palavras como abuso de autoridade, litigância de má-fé, que foi o termo utilizado pelo Lewandowski, que é lá do STF, para condenar a pessoa que tentou denunciar uma fraude que ocorreu nas urnas eletrônicas das eleições de 2006 em Alagoas. Aparecem também as frases 3 poderes em um só lugar, 100% seguro, entre aspas, que é a outra alegação feita bastante pelo TSE sobre suas urnas. Aquele que questionar o TSE será punido, aqui tudo pode acontecer e pau no cu do brasileiro. Tudo isso é para dizer que o TSE cria, julga e executa as próprias leis, porque os mesmos juízes do TSE estão no STF. Então, quando você tem muito poder acumulado em um único lugar, isso só dá margem para abuso de poder, que é o que acontece atualmente.
Na última cena do vídeo eu mostro um exemplo de ataque DOS ou Denial of Service, que traduzindo significa ataque de negação de serviço. Geralmente é utilizado para derrubar sites na internet, mas muita gente imagina que para fazer esse tipo de ataque necessita ser um hacker ou possuir grandes conhecimentos de tecnologia. Mas se você conseguir impedir que uma pessoa acesse a urna simplesmente derrubando ela no chão, obviamente sem querer, né, e quebrando-a, isso seria um ataque DOS. Ah, e aquele barulhinho dos corvos que aparece no início do vídeo é uma referência à série Breaking Bad, onde sempre que aparecia esse som, era sinal de que alguma merda iria acontecer, alguém ia morrer, enfim. Será que vai acontecer alguma coisa com o canal do Otário? Bom, até o próximo vídeo. Se houver próximo vídeo, o terceiro não tentar me censurar, né? Espero que tenham gostado e fui!